Eu sou apresentadora. E aí eu produzi programas independentes e não davam certo. Outras emissoras pegavam os projetos e alguma coisa sempre acontecia que barrava. Aí sabe quando dá um clique na cabeça que eu falo, mano, isso aqui é Deus me falando que é pra eu encerrar esse ciclo. Talvez se eu encerrar esse ciclo, eu finalmente vou conseguir viver o meu grande sonho, que é a música. Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Você tava falando de coisas pesadas, coisas tretas que rolou na sua apresentação lá num Bom Dia, mas coisas divertidas, coisas que você mais amava quando rolava. Muitas coisas boas. Tipo, primeiro que a gente, da produção, ficou a mesma produção por muito tempo. Então era uma grande família lá, tipo. Uma grande família. Então tudo que tinha que fazer, sei lá, de externa, ia gravar uma externa, um especial no Beach Park em Fortaleza. Era mó da hora, porque no final todo mundo brincava. Abria os champanhe. Eu não, porque eu era menor de idade. Abria os champanhe, não sei o quê. Então o povo lá me tratava muito. Todo mundo me tinha como filha. Então me levava pra jantar. Ai, vamos com a tia hoje comprar bolsa. Então eu tinha relacionamentos muito legais ali. Você era bem tratada. Eu era muito bem cuidada. Então, tipo, a Vanusa, que foi a minha maquiadora por todos esses anos, cara, ela literalmente me arrumava eu dormindo. Eu chegava no SBT 5 horas da manhã, de pijama e coberta. De pijama, eu estou falando de pijama e coberta. Que horas você chegava? Já tive que chegar 5 horas em alguma fase. Isso, aí deitava mano. assim, ó, na cadeira da coisa e ela me maquiava. Eu abria os olhos, eu estava belíssima, pronta, ia direto pro palco. Mas assim, tive cuidados muito legais, assim, sabe? Eles realmente me protegiam. Então acho que essa parte foi muito legal. E fora toda a maturidade que eu ganhei artística. Porque, por exemplo, se eu tenho o domínio que eu tenho hoje com o meu público em questão de comunicação, foi a televisão. Se eu tenho espaço de abertura pra que as pessoas saibam quem é Priscila hoje em dia, foi a televisão. Então assim, eu não me arrependo. Quando eu falo dos contras, é porque é legal pra humanizar a pessoa que vive nesse lugar. E isso me aproxima também do meu público de certa forma, porque eles veem que apesar de ser uma pessoa pública, é uma pessoa que passa por um monte de merda que todo mundo passa em contextos diferentes. Identifica. Então por isso que eu falo, mas não porque eu me arrependo de ter escolhido essa vida, porque toda renovação de contrato era eu que decidia. Meu pai chegava pra mim e falava, mais 2 anos, se você quer isso? E eu falava, eu quero isso. Então assim, eu não me arrependo de forma alguma e sou eternamente grata, porque eu tenho certeza que se não fosse esse trajeto, eu não estaria vivendo o meu grande sonho hoje, que é a música. Sim. Entendeu? Então... E até falar disso, porque assim, você tem um domínio vocal muito foda, de técnica, de tudo. Como é que você trabalhando tanto, você deixava conseguir aprimorar sua técnica? Você se mantinha cantando bastante? E depois eu quero saber, nesse momento que você falou que saiu do Bom Dia, começou um processo de negação, porque eu quero saber desse período que você falou assim, tá, vou... minha carreira artística, música, falar disso. Eu entrei na TV com o sonho de ser cantora. Então eu entrei em busca de algum contrato com alguma gravadora. E veio o contrato da televisão antes. Só que eu não sabia que a TV sugava tanto de quem tá lá, né? Exigia muito. Então durante todo o tempo que eu fiquei na TV... eu cantava pra mim em casa, porque ninguém sabia o que eu cantava. Então, às vezes eu ia num programa... Não, sabia, mas digo no sentido, tipo... às vezes eu ia num programa e falavam, Pri canta, bota ela pra cantar uma música. Aí as pessoas na internet ou na mídia... caraca, Priscila do Bom Dia e Companhia canta. Então ainda era uma surpresa. E pras pessoas era um hobby. Só que pra mim era meu maior sonho. É o que chega na frente, né? Antes pra da mim apresentadora. era tipo assim, eu nasci pra isso. Eu quero ser cantora. Eu tô aqui como apresentadora num momento da minha vida. Mas o que eu vou morrer fazendo é música. Só que eu não tinha espaço pra me mostrar enquanto cantora, enquanto artista nesse sentido. Você ficava se coçando quando ia alguém no programa? Você... Não, muito. PlayStation! Qualquer oportunidade. Sim, muito. Porque... Só que aí teve um momento que eu fazia tanto TV e era só aquilo, que eu esqueci do meu sonho. Eu falei... Aí foi aí que eu entrei em negação. Porque quando eu saí da televisão, eu entrei em negação no sentido que, tipo, eu tenho que ficar na televisão. Não tem outra opção, eu tenho que continuar. Eu sou apresentadora. E aí eu produzi programas independentes e não davam certo. Outras emissoras pegavam os projetos e alguma coisa sempre acontecia que barrava. Aí sabe quando dá um clique na cabeça que eu falo, mano, isso aqui é Deus me falando que é pra eu encerrar esse ciclo. E talvez se eu encerrar esse ciclo, eu finalmente vou conseguir viver o meu grande sonho, que é a música. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro do dia que eu falei, eu fiz uma oração bem sincera. Eu falei, tá,
tá dando tudo errado? Então beleza, eu não tenho nada, eu não tenho garantia nenhuma, ninguém sabe que eu canto, eu não tenho uma música estourada, eu não tenho um contrato com gravador, não tenho nada. Mas se é pra encerrar esse ciclo, eu vou confiar de que, obedecendo isso, alguma porta vai se abrir pra mim. Eu lembro que eu fiz essa oração muito simples. Aí, dias depois, eu fui chamada pra participar do programa do Gentili e cantei ao vivo uma música autoral, uma música gospel que eu tinha feito, mas não tinha nem lançado nem nada. Esse vídeo viralizou brutalmente e essa música foi o meu primeiro sucesso no gospel. Girassol? Não, foi... Se chamava Espírito Santo. O Girassol veio bem depois. Aí, quando isso aconteceu, eu falei... Ah, tá, entendi. Então agora é a hora da música voltar pra minha vida e eu ter isso como foco de novo. Aí foi aí que eu fui contratada pela Sony, comecei a minha carreira oficialmente no gospel. Foi brilhante as coisas que aconteceram lá. O meu último álbum lá foi indicado ao Grammy Latino. E foi aí que eu, tipo, consegui furar a bolha do gospel também com esse álbum. Tipo, pessoas... Que não eram do nicho de igreja, gospel, começaram a me acompanhar a partir dessa obra. Eu falei, porra, é isso aqui que eu nasci pra fazer. Vamos desenrolar isso aqui. Eu sei que hoje você não tá no nicho gospel, mas eu sempre quis perguntar isso pra quem faz música pra Deus, exaltando e tal. Porque, tipo assim, uma composição, ela já tem um peso. Sim. A música, naturalmente, ela é espiritual. E ela já tem um peso, assim, de você querer mostrar pra uma pessoa. Às vezes você tem uma... Você fica tipo, será, mano? É a minha parada que eu vou me expor, tá aí. É pessoal, né? É muito pessoal. Só que ali, quando você tá exaltando Deus, louvando Deus, assim... Não dá uma responsa maior de, tipo assim, será que essa música ficou boa? Como é que você sabe esse termômetro? Eu sempre fui... Eu nunca enxerguei... Eu nunca tive nenhum peso da parte de Deus, nem em nenhum sentido, nem com relação à doutrina, dogma, arte, vida pessoal. Eu sempre tive um relacionamento com Deus muito honesto. Então eu nunca tive esse parâmetro de saber se isso era bom o suficiente pra Deus, porque eu realmente acredito que Deus não tá interessado no que a gente oferece, ele tá interessado no que a gente é. Sim. Então meio que foda-se se eu fiz uma música ruim ou boa. Eu acho que o que interessou pra Deus foi a minha vontade de fazer algo pra ele. O ato em si, né? O ato, pronto. Mas não o produto. O produto... Tanto é que por isso que hoje eu canto outro tipo de música. E eu tenho certeza que Deus recebe isso da mesma forma. Tá, mas aí quando você foi pro gospel, você já era do gospel, mas teve uma resistência do público? Teve, tipo, como que foi? Do próprio público gospel, porque mesmo lá, como eu falei pra vocês, eu nunca me encaixei no padrão. Então se você... Olha, aqui... Voltando numa história, quando eu tinha 8 anos e fui cantar naquele programa lá que a gente falou no começo, eu não podia cantar música gospel. E pros meus pais, eles sempre entenderam a música como arte, e ponto, acabou. E aí eles falaram, não, beleza, a gente seleciona umas músicas aqui, então eu cantava tipo Ruge, Vanessa Camargo, umas musiquinhas românticas assim. E aí a igreja na época, o pastor chegou e falou, cara, ela não pode tá cantando música secular, ela é da igreja, então ela vai ter que escolher entre o sonho dela e a igreja. Aí eu falei assim, meu anjo, você faz uma mais difícil, porque essa tá fácil. É tipo convidando a se retirar? Eu e minha família fomos convidados a nos retirar da igreja, meus pais eram pastores, a gente tava muito inserido assim na igreja, então... Saí porque eu queria meu sonho. Então e eu pra falei... igreja ficou, tipo assim, 2 pastores expulsos e a filha é tipo uma vergonha. Olha lá a vergonha. A vergonha lá, mundana, cantando música secular. Escolheu o mundo. Só que não era isso. Eu tava escolhendo um sonho que eu sabia que Deus colocou no meu coração. E aquela porta era Deus abrindo pra mim. E eu não tava fazendo absolutamente nada que ferisse a minha fé ou todos os princípios que os meus pais me ensinaram nesse sentido. Então eu sempre enxerguei a arte assim. Então quando eu... Mesmo dentro do gospel, eu não fui muito com a cara do padrão. Então eu chegava lá, pô, você tem que cantar música assim, você não pode pintar o cabelo de colorido, isso aqui. Eu falei, não pode por quê? E foi aí que eu comecei a construir uma fanbase e um jeito de fazer arte que era diferente do usual e do padrão, mas com embasamento. Então eu comecei a falar com as pessoas sobre isso. Por que só tem uma forma de um cristão produzir arte? Por que o cristão só pode fazer arte com temática religiosa se a gente é humano? Por que a gente não pode falar das nossas experiências humanas? Por que a gente não pode falar dos sentimentos da alma? Por que eu não posso falar de um relacionamento se todo ser humano que é cristão, apesar de ser cristão, ainda vive essas experiências humanas? Então eu primeiro me questionei sobre isso e levei esse questionamento a público. E foi muito foda, porque foi assim que eu ganhei grande parte do público que eu tenho hoje. E foi aí que eu, né, conforme fui ganhando maturidade, cheguei num ponto que eu falei, cara, eu vou lançar uma última obra no gospel que vai me respaldar pra um futuro meu no pop. E que eu vou sair do gospel tendo mudado o jeito de se enxergar música cristã. E eu fiz um álbum
que não tinha temáticas religiosas. Era um álbum gospel que não tinha o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, não tinha nenhum termo bíblico e nenhuma temática religiosa. E ele falava muito sobre coisas da alma, temas da alma, coisas da vida que é comum ao crente, ao espírita, ao umbandista, a todo mundo. E o nome do álbum é Gente, justamente pra enfatizar que o crente também era gente. E esse álbum mudou, explodiu a cabeça das pessoas assim. Na época eu fui muito criticada, mas também a obra foi extremamente enaltecida, inclusive Você recebeu... Perdão. 6 anos depois agora, voltou a viralizar, das pessoas comentando, porra, na época a gente não entendeu, não valorizou, mas olha o que aconteceu. Tipo, a partir disso, muitos outros artistas começaram a se ver mais livres pra poder produzir arte mesmo no nicho gospel. Cara, é muito foda isso, porque eu ia até te perguntar se você recebeu mensagem de pessoas mais conservadoras, assim, mudando a opinião, falando assim, entendi. Sim, com certeza. E o tempo? O tempo, ele esclarece tudo.